E hoje a gente inicia a nossa série de mensagens no caminho de Pentecostes. Em janeiro desse ano, antes da JNI começar, eu me reuni com Gabi e a gente foi imaginando, montando o calendário das séries de mensagens. Só que a gente não tinha uma série de mensagens, eu não tinha imaginado uma série de mensagens para maio. E aí, quem deu essa ideia da série de mensagens foi Hermínio. Cadê Hermínio? Está por aí? Nos comentários? Cadê tu, Hermínio? Ele que deu essa ideia, porque ele me falou assim, olha, no mês de maio é o mês que se comemora a festa de Pentecostes. Então vamos criar uma série de mensagens e ministrar uma série de mensagens que vai se chamar No Caminho de Pentecostes. Eu falei, Gabriel, eu vou orar para saber se é isso que Jesus quer. E aí, se eu sentir paz no meu coração, amém. E naquela mesma semana, ele não sabe disso, houve uma devocional minha em que o texto que caiu foi Atos 2, falando justamente de Pentecostes. Eu entendi. E aí, graças a Hermínia e a inspiração do Espírito Santo, né, que a gente teve essa série. Então, a série de mensagens no caminho de Pentecostes, a gente vai caminhar, na verdade, uma espécie de linha do tempo. A gente vai falar um pouco, na verdade a gente vai falar durante toda a série de mensagens sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas durante toda a série de mensagens, a gente quer seguir uma linha do tempo em que hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas aí, até que chegue Pentecostes, a gente tem um caminho a prosseguir. Amém? Então, quem sabe o que nos espera nos próximos sábados. Se você está com a santa expectativa para que o Senhor vai fazer nos próximos sábados, através dessa série de mensagens, manda um aleluia aí para mim nos comentários. Porque o Senhor, Ele vai fazer através dessa série de mensagens. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu quero que você preste bem atenção em tudo que eu vou falar aqui hoje. Porque essa mensagem, o Senhor me direcionou. Foi uma das mensagens que eu mais demorei para fazer. Eu demorei cerca de 6 horas para preparar essa mensagem. Eu passei uma tarde inteira preparando essa mensagem. E essa mensagem, ela é, ao mesmo tempo, impactante no sentido espiritual, porque se trata da palavra do Senhor, mas ela é muito instrutiva. Então eu quero que você preste bem atenção. Se você está com pessoas aí na sua casa e que essas pessoas estão conversando, eu quero que você preste bem atenção e você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você prestar bem atenção na mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje que a gente divulgou, foi Paracletos. Quem é o meu consolador? E aí algumas pessoas vieram e falaram, que danado é Paracletos, né? Vê só. Quando eu comecei minha caminhada cristã, e eu acho que é assim para todo mundo, um dos conhecimentos básicos da nossa fé que eu adquiri foi acerca da Trindade, né? É um entendimento bem básico de saber que Deus é triuno, é 3 em 1. Deus Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Os 3 são a mesma pessoa, é óbvio, mas nos nossos púlpitos fala-se muito sobre Deus. Nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, fala muito sobre Jesus, porque a Bíblia toda, desde o Gênesis até o Apocalipse, os profetas, toda a Bíblia aponta para Jesus, para o Filho e para a obra salvadora dele. Só que pouco se fala sobre o Espírito Santo. Não é verdade? Pouco se fala sobre o Espírito Santo. Então, para abrir essa série de mensagens no caminho de Pentecostes, que basicamente é o mês de maio que se comemora a festa de Pentecostes, né? A festa da descida do Espírito Santo, descrita em Atos 2. A gente precisa falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu queria te apresentar algumas coisas básicas a vocês, tá? Sobre quem é o Espírito Santo. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Isso ainda não são os pontos da mensagem. Eu quero, antes de mais nada, falar para você quem é o Espírito Santo, tá? Enquanto isso, eu preciso de um celular aqui comigo, na live. O meu está descarregando. Desenrola aí para mim. Algum celular na live. Não
sei, mas eu preciso aqui. Desenrola aí para mim, por favor. Obrigado. Eu vou começar aqui. Primeiro tu precisa saber, pelo fato dele ser Deus, o Espírito Santo estava no princípio de todas as coisas, tá? Ainda quando a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Espírito de Deus está falando sobre o Espírito Santo, ok? Obrigado, filho. O Espírito de Deus está falando sobre o Espírito Santo aqui. Então, antes da terra ser sem forma e vazia, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Além disso, mesmo que o seu nome seja Espírito, né? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Muitas pessoas tratam o Espírito de Deus como se fosse uma energia, algo que o cristão controla e dá poderes a ele. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Então, assim como a pessoa, eu preparei aqui alguns versículos, alguns textos básicos nessa introdução para você perceber algumas características do Espírito Santo enquanto uma pessoa. Por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios 4:30. Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele, por ser uma pessoa, ele sente tristeza. Veja, Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele sente tristeza. Outra característica do Espírito Santo é que ele sente e possui suas próprias vontades. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, capítulo 12, verso 11, tem dizendo assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Ou seja, Ele tem a sua própria vontade. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele sente ciúme. Agora calma, não é no mesmo sentido negativo que a gente sente, não, mas é uma intensa vontade de nos resgatar quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus e se apega às coisas do mundo, significa dizer que o Espírito Santo sente ciúme. Ele quer resgatar a gente de volta. Tiago, capítulo 4, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, nos versos 4 e 5, está tudo aparecendo na tela aí para você, diz assim: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo sente ciúme, sente uma intensa vontade de nos resgatar quando nos afastamos. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele intercede. Romanos capítulo 8, verso 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele ordena. O livro de Atos, no capítulo 16, no verso 6, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma de suas viagens missionárias com os seus discípulos, o evangelista Lucas escreve em Atos 16, que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Um versículo depois ele diz que o Espírito Santo manda eles voltarem. Então o Espírito Santo ordena. E por ser uma pessoa, além de sentir tristeza, de ter sua vontade, de sentir ciúme, de interceder, de ordenar, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, e aleluia por isso, ele fala. Ele fala. Em Atos capítulo 8, verso 29, Atos capítulo 8, verso 29, diz: e o Espírito disse a Filipe. Espírito aí está com letra maiúscula, se você perceber, ó. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala. Todos esses textos eu trouxe para você, para que você percebesse que o Espírito Santo é uma pessoa. Então volta para mim aqui, volta a câmera para mim e preste atenção no que eu vou te dizer.
são características que qualquer espírito não teria. Mas o Espírito de Deus tem essas características porque Ele é Deus. De uma forma geral, o Espírito Santo é o próprio Deus que habita nos cristãos e que capacita os cristãos a viverem uma vida que Cristo tem para nós. Amém? Diante dessas características sobre a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos falar de forma mais detalhada agora. Eu te apresentei as características da pessoa do Espírito Santo, mas eu quero te mostrar de forma mais detalhada sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Em outras palavras, quais são as finalidades do Espírito Santo que o próprio Jesus atribuiu nos evangelhos. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que o Espírito Santo é quem nos consola. Amém? O Espírito Santo é quem nos consola. Coloque aí na sua Bíblia, no Evangelho do Apóstolo João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. A partir do verso 16. João 14, 16. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, do 16 ao 18. Esse texto, ele nos revela muitas coisas interessantes. O título da mensagem de hoje, basicamente traz o nome em grego para um dos nomes do Espírito Santo, que aparece nesse texto. Repare que logo no verso 16, Jesus, quando está falando com os seus discípulos, ele diz assim: Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Em algumas versões aparece a palavra conselheiro. Mas essa palavra consolador vem do grego, do original do grego, parakletos. Então, do grego original, parakletos significa consolador ou conselheiro em algumas versões, e até mesmo guia, tem o mesmo significado que guia. Aparentemente, a palavra consolador, gente, ela remete apenas àquele que pode nos consolar da tristeza, àquele que pode consolar a gente de uma dor, de uma perda, ou coisa assim do tipo. Mas seria muito limitante da nossa parte, ao Espírito Santo, pensarmos dessa forma. Quando Jesus fala aqui parakletos, Ele está se referindo a alguém que pode conselhar, que pode consolar, que pode guiar. Como a gente leu no texto de Atos, quando Paulo foi pregar na Ásia, ele disse: não. Ele impediu, o Espírito de Jesus impediu que eles fossem pregar na Ásia. Então, essa palavra paracletos se refere a alguém que consola, que aconselha e que guia. Outra coisa reveladora desse texto de João 14 que a gente leu, é quando Jesus, de forma muito inteligente, porque Jesus é o cara, bora combinar aqui. Jesus, de forma muito inteligente, ele usa a palavra outro. Repare. Não está comigo não, está aqui em cima, eu acho. Pedindo a chave do carro. Gente, como eu estava dizendo a vocês, se vocês pararem para perceber, no texto que a gente leu, olha aqui, no verso 16 mesmo diz assim: E lhes dará outro Consolador. Essa palavrinha outro revela muita coisa para nós. Quando Jesus diz que o Pai enviaria outro Paracletos, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que Ele próprio. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sou o primeiro Consolador, mas o Pai vai enviar outro que é igual a mim. Isso prova também a divindade de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade que diga. A única vez que a palavra Paracletos aparece na Bíblia fora desse discurso de Jesus, lá em João 14, para os apóstolos, é referindo-se ao próprio Cristo. Essa mesma palavra Paracletos, se você colocar na sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 1, está lá dizendo que se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. A palavra advogado que aparece no original do grego também é Paracletos.
O Espírito Santo, então, é o único capaz de defender a nossa causa de miserabilidade pecaminosa diante de Deus. Amém? Outro aspecto revelador desse texto de João 14 é a ideia de guia na palavra consolador, como eu falei para vocês. É a palavra guia. O Espírito é aquele que de fato caminha com o cristão, tá? Eles caminham capacitando, conduzindo a uma vida de entrega, de obediência, de devoção a Deus. Foi esse mesmo consolador, ou guia, né, que Jesus alertou os discípulos no Evangelho de Lucas, que só saíssem de Jerusalém quando do alto fossem revestidos de poder. Em Atos capítulo 2 a gente vê isso acontecer, e a partir daí o ministério de Pedro, dos primeiros apóstolos e a expansão da igreja primitiva começam. Isso porque o Espírito Santo é nosso guia e é quem nos capacita a andar em, com e para Jesus. Não menos importante, o texto de João 14 que lemos nos mostra que o Espírito Santo nos adota como filhos, mesmo quando nos sentimos abandonados, até pelos nossos pais. Cristo prometeu em João 14, lá nos versos que a gente leu, Cristo prometeu que o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo estaria conosco para sempre e não nos deixaria órfãos. Aleluia. É esse mesmo Espírito que Paulo ensina aos romanos sobre sermos adotados como filho de Deus. Pois vocês, lá em Romanos 8,15, abra aí sua Bíblia, em Romanos 8,15, para você ver o que eu estou falando. Romanos capítulo 8, versículo 15, é esse mesmo Paracletos, é esse mesmo Espírito Santo que Paulo fala para os romanos. Olha só, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Repare que a palavra espírito aí, a primeira palavra espírito aparece com letra minúscula, porque está falando aí de espírito de escravidão, de espírito de pecado, de espírito do fracasso, de espírito da derrota de alguém que está mergulhado num mar de pecados, do espírito que escraviza pelo fato de nós não sermos filhos. Mas aí Paulo usa um operador argumentativo contraditório lindo, que ele diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão para temerem outra vez, mas, contudo, porém, todavia, vocês receberam o Espírito, com E maiúsculo aí, ó, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Painho. O Espírito Santo é quem nos adota como filhos. Ei, deixa eu te dizer então, o Espírito Santo, a ação consoladora do Espírito de Deus se estende a cuidar de você, a te guiar, a te capacitar e a te adotar como filho. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem nos consola. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos ensina e nos faz lembrar de Jesus. Diga, lembrar. Diga aí na sua casa, lembrar. Lembra. Eu ouvi daqui você dizendo lembrar. Amém? Gente, abra sua Bíblia aí de novo no Evangelho de João, no mesmo capítulo 14. Agora dá um pulo lá para o verso 26. Nós lemos do 16 ao 18, mas eu quero que você pule lá para o verso 26 do capítulo 14 de João. Olha o que diz: mas o conselheiro ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lembrar. Rapaz, Jesus sabia as peças boas que a gente ia ser. Jesus já sabia. Desde antes de tudo ele já sabia que vez ou outra a gente iria esquecer dele, pelo simples fato de nós não prestarmos. Essa é a nossa realidade. A gente precisa lidar com essa condição. A vontade de Deus sobre nossas vidas foi revelada para nós através da sua
palavra. Ei, o próprio Espírito Santo inspirou pessoas para escreverem a Bíblia, e é desse mesmo Espírito Santo que precisamos para entender o que o Senhor quer de nós através das Escrituras. Sem o Espírito Santo, minha gente, sem a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia, ela se torna um livro comum. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com E maiúsculo de novo, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É por isso que ele diz mais na frente que o Evangelho de Jesus é como loucura para os homens, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ei, não adianta você querer ler a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, porque ela não vai ter o mesmo impacto que ela teria de transformar a sua vida através da ação do Espírito Santo, se você não estiver com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos ensina e quem nos faz entender acerca das Escrituras. Não adianta querer dizer que você entende o que Jesus fala, se você não caminha com o Espírito, e se você não busca o Espírito Santo. Sem iluminação do Espírito Santo, não há entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso, o mestre, aí em João 14, falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. O Espírito de Deus é nosso professor, minha gente, é nosso tutor, para que a gente possa compreender os ensinos, tanto da lei de Moisés, lá no Pentateuco, quanto dos profetas, quanto o livro de Salmos, até mesmo os ensinamentos do próprio Jesus. Por mais que os discípulos, minha gente, caminhassem com Jesus naquela época, os apóstolos ainda eram incapazes de compreender o ensino de Jesus e a sua identidade em sua plenitude. Quer ver uma prova disso? Mesmo eles estando 3 anos juntos, 3 anos, andando lado a lado, dormindo junto, comendo junto, andando junto, mesmo depois de tanto tempo, após viver o ministério com seu mestre, eles não compreendiam a necessidade de Cristo morrer, e nem compreendiam quem Jesus era. No meio do último discurso, aí em João 14, vai lá ler, para tu ver, lá em João 14, Tomé chega para Jesus, Tomé chega para Jesus e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fica: como assim mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Ou seja, Tomé não compreendia que em Cristo estava toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e sua função como seguidores de Jesus. Gente, apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu que está no coração dos homens, impedindo que compreenda a verdade sobre Deus Pai e Cristo Jesus. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 3, depois você vai lá ler. 2 Coríntios capítulo 3 está lá, falando sobre isso, que o Espírito de Deus retira o véu que engana o coração dos homens. Ei, o Espírito Santo também nos lembra das coisas que Jesus ensinou. A gente leu isso em João 14, né? O Espírito Santo: vos darei outro Consolador que vai ensinar e vos fará lembrar das coisas que Jesus ensinou. Ei, sabe quando muitas vezes você, presta atenção aqui, você que já é cristão, tu que já é crente, essa palavra é para tu, vaso. Muitas vezes, você que já é cristão, já conhece Jesus, já sabe dos seus ensinamentos, mas está afastado e acaba fazendo besteira. Ou então, quando você nem está afastado, mas você acaba pecando, porque você precisa lembrar que o pecado precisa ser um acidente na sua vida, e não algo natural, e não algo corriqueiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você que é cristão, quando você faz alguma besteira, quando você peca, o que é que acontece? Ei, você conhece o Espírito Santo, você conhece Jesus, e de repente você peca, o que é que acontece depois? Automaticamente depois, você fica com a consciência pesada.
você fica com a consciência pesada. Vem aquele sentimento de culpa em você, sabe? Do tipo, eita, fiz besteira, não devia ter feito isso. Mas deixa eu te dizer, não se preocupe, pois é esse mesmo Espírito, que é essa voz te dizendo que você fez algo de errado, é esse mesmo Espírito que vem aqui essa noite te lembrar que 1 João 1,7 diz assim: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é o pecado de ontem, não é o pecado de hoje somente, não, é de todo o pecado, de ontem, de hoje, de amanhã. Amém? Ei, se você que está aí, me assistindo, se você estiver sem esperança, não se preocupe, em tempo oportuno, o Espírito te trará à memória aquilo que vai te dar esperança. O Espírito nos lembra de tudo que Cristo nos prometeu. Ele nos traz o consolo, e Ele nos traz a lembrança das verdadeiras palavras do Senhor, mas principalmente Ele nos traz a lembrança e a convicção que as palavras e as promessas do Senhor para nós são verdadeiras. Amém? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem nos consola. O segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos ensina e nos faz lembrar de Jesus. E em terceiro e último lugar, o Espírito Santo é quem nos convence. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João de novo, mas no capítulo 16. Vamos dar um pulo para o capítulo 16 agora. Estávamos no 14, vamos para o 16. No verso 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa é uma das grandes diferenças entre o Espírito de Deus e Satanás. O texto diz no verso 7: convém que eu vá. Olha, é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, vai ser vantajoso para vocês que eu vá-me embora. Jesus dizendo isso aos discípulos. E através dessa vantagem de termos o Consolador, é que podemos olhar para dentro de nós mesmos e perceber os nossos erros. Sobretudo, minha gente, consertar os nossos erros. E eis aí a diferença. Enquanto o diabo te acusa, o Espírito Santo te convence. Eu vou repetir. Enquanto o diabo está te acusando, o Espírito Santo está te convencendo de que você errou e precisa de Jesus. Ei, o Paracletos, o Consolador, é responsável pela conversão e pela mudança na vida de um cristão. É Ele quem convence o cristão do pecado, da justiça e do juízo. Gente, eu posso vir aqui e pregar para você da forma mais eloquente possível. Vanessa pode vir aqui e ministrar lindamente como ela ministrou hoje sobre nossas vidas, jogando luz em trevas nos nossos corações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é a ministração de Vanessa, não é a guitarra de Lucas, não é esse teclado no fundo que Felipe está tocando, não é a minha ministração e muito menos minha pregação que vai quebrar o jugo do pecado, que vai quebrar a escravidão do pecado, que vai quebrar a força e o poder dos principados e potestades malignos sobre você e sobre sua casa. Ei, uma pregação eloquente, uma ministração eloquente, estudos eloquentes e bonitos sobre o Espírito Santo jamais nos convenceriam dessas verdades. Jamais quebraria o jugo, porque o que quebra o jugo não é o meu canto, o que quebra o jugo não é a cantoria de Vanessa e a ministração dela, o que quebra o jugo não é um solo de guitarra, de baixo, não é um solo de bateria, nem muito menos esse teclado tocando ao fundo. O que quebra o jugo é o poder do Espírito Santo. É isso que quebra o jugo, através do convencimento.
Muitos de nós, a gente sabe esse versículo de cor, que o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo, mas às vezes a gente não entende a profundidade desse convencimento. Vê, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, significa dizer que as pessoas estão vivendo em pecado deliberado diante de Deus, em rebeldia, em independência, em submissão a Deus. O texto nos apresenta de que as pessoas não estão nem se dispondo a crer em Jesus. Dificilmente alguém admitirá que é uma pessoa ruim. É muito difícil alguém dizer, não, eu sou uma pessoa que não presta. Dificilmente a pessoa vai se descrever como uma pessoa depravada, uma pessoa impura, uma pessoa egoísta, cruel, má, injusta. Mas é isso que a Bíblia diz que nós somos. A gente precisa lidar com essa condição, viu? Porque quanto melhor a gente lida com essa condição e aceita a criaturinha capa safada que a gente é, a gente vai ter mais dependência de Jesus e do Espírito Santo. Só que vê, o Espírito Santo, ele se revela para quebrar e purificar toda a nossa maldade. A gente percebe o quão necessitados da graça e do perdão de Deus nós somos. E acima de tudo, o Espírito Santo nos tira a incredulidade. Ele nos convence da verdade de Cristo e do Evangelho. Embora todo mundo tenha pecado, o mais grave pecado que a gente pode cometer, se é assim que eu posso dizer, que não existe isso de pecadinho, pecadão, né? Mas o mais grave no sentido de você ganhar uma passagem só de ida para o inferno, esse pecado chama-se incredulidade. É isso mesmo. Se você não crê em Jesus e no sacrifício de Cristo, deixa eu te dizer, é com muita tristeza no meu coração, mas é para o inferno que você vai. Você está caminhando para uma eternidade sem Deus, se você não se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. O que nos afasta verdadeiramente do perdão e da salvação de Deus é nossa incredulidade, é não crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todos os outros pecados que tenhamos cometido serão redimidos. Jesus tem o poder de apagar esses pecados, o Espírito Santo tem o poder de convencer nossos pecados, mas apenas se crermos que Jesus se entregou por nós. É por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado. Mas o texto também diz que o Espírito Santo ele nos convence da justiça. Quando nós somos convencidos do pecado, a gente tem a plena convicção de que não há justiça própria. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, automaticamente ele introjeta na nossa mente o seguinte: nada que eu faça, nenhuma boa ação, nada vai poder justificar do meu pecado perante Deus. Só que Deus fez justiça mediante Cristo Jesus, aleluia. A justiça que vem pela fé em Cristo, que se ofereceu como sacrifício por todo aquele que nele crê. Todo homem pecou e carece da glória de Deus. E a única forma, minha gente, é por meio da justificação em Cristo. E é dessa justiça, é dessa justificação que o Espírito Santo de Deus nos convence. Mas o texto diz que o Espírito Santo também nos convence do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Toda maldade, todo pecado e o próprio Satanás já estão condenados. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Eu adoro esse texto para mim é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Não toca essa música não, senão eu vou começar a chorar. Estou brincando para tocar. Olha que coisa linda, esse texto com faz estremecer, não é esse que eu estou tocando? Olha, brabo. Gente, esse texto de Colossenses 2 é lindo. No verso 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado, derrotados os principados e as potestades, os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. É esse o convencimento do juízo. O Espírito Santo coloca no seu coração que o pecado, todo pecado já foi pagado, e que Satanás e seus demônios já estão condenados ao lago de fogo e enxofre, do qual em nome de Jesus nem eu nem você vamos fazer parte.
Gente, os pecados daqueles que creem na justiça de Cristo foram condenados da cruz. Ei, tetelestai, está pago. O nosso pecado já não pode mais nos escravizar, pois morremos para ele. E toda maldade que existe nesse mundo será condenada no retorno de Jesus. Ei, se toda maldade que havia em mim já foi condenada, automaticamente nenhuma acusação contra os filhos de Deus pode prevalecer. E o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, coloca essa esperança em nossos corações. O meu pecado está condenado, Satanás está condenado, mas nós estamos justificados em Cristo. Uma última característica interessante que eu queria falar sobre o Espírito Santo, que eu nem falei lá em cima, quando eu estava falando para você, logo no início da mensagem, que ele tinha vontade própria, que ele sentia ciúme, que ele falava, papapá. Uma característica que eu não falei, sabe qual é? O Espírito Santo, Vanessa, é um gentleman. Ele é um lord. Ele é doce. Ele é doce. Olha quantas coisas o Consolador pode fazer por mim e por você. Ele pode te guiar, Ele pode te consolar, Ele pode te defender, Ele pode te adotar, Ele pode te ensinar, Ele pode lembrar das promessas e ensinamentos de Cristo, Ele pode convencer da justiça, do pecado e do juízo. Tudo isso eu disse a você. Ele pode fazer tudo isso, mas nada disso acontece se você não abrir o seu coração. Eu me lembro de Atos, no capítulo 7, quando Estevão faz o discurso antes de ser apedrejado. No verso 51 do capítulo 7 de Atos, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Você pode resistir ao Espírito Santo. A grande pergunta da noite é: há quanto tempo você tem resistido ao Espírito Santo? Seja você que não conhece Jesus, seja você que já conhece a Cristo, mas faz tempo que não para na presença do Espírito Santo para ouvir sua voz. Quanto tempo? A Bíblia diz em Atos, no capítulo 6, quando o personagem de Estevão é apresentado para a gente, que Estevão era, atenção, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando não resistimos ao Espírito Santo, ao que Ele tem para fazer em nossas vidas, quando a gente o aceita em nossos corações, quando buscamos ter uma sintonia com o Espírito Santo, para que por Ele sejamos guiados, até nos momentos de morte, poderemos ver o que Estevão viu, depois de ter discursado e confrontado os doutores da lei daquele tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos terminar em Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Alisson, deixa um negócio aí na agulha para mim, por favor. Olha só, Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ei, quando tu deixa que a ação do Espírito Santo
aconteça na sua vida, nem mesmo a morte pode parar você, nem mesmo o ódio pode parar você, nem mesmo os inimigos podem parar você. Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Então, você quer ser cheio? Então, procure antes conhecer a pessoa do Espírito Santo e andar lado a lado, no mesmo compasso que Ele. Para terminar, eu queria cantar uma canção que fala justamente sobre isso, sobre ter intimidade e andar lado a lado com o Espírito. Amém? Aí vocês vão dizendo se estão ouvindo aí o playback e tudo mais. Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito Santo. Eu quero ser movido pela tua mão, teu Espírito me guia com suave voz, ter meu coração pulsando no ritmo do teu querer, conduz os meus passos, cada momento. Meus olhos estão em ti, Senhor. Eu quero ser movido pela tua mão, teu Espírito me guia com suave voz, ter meu coração pulsando no ritmo do teu querer, conduz os meus passos, cada momento. Meus olhos estão em ti, Senhor. Lado a lado, Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só com teu Espírito, em doce comunhão, profunda e santa intimidade, descansa na tua direção. Lado a lado, Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só. Em doce comunhão, profunda e santa intimidade, descansa na tua direção. Que esse
possa ser o seu desejo. Que a intimidade do Senhor seja prioridade na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, possa te consolar, possa te aconselhar e te capacitar a viver uma vida que Jesus quer que você viva. Creia nisso, ore por Ele, peça por Ele, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, vem sobre nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e continua, Pai, sendo o nosso Consolador, o nosso Paracletos, em nome de Jesus. Contigo eu quero ser um só com teu Espírito e comunhão profunda e santa intimidade. Descansa lado a lado, Senhor, lado a lado, Senhor. Contigo eu quero caminhar e ser um só com teu Espírito. Em nós em comunhão profunda e santa intimidade. Descansa na tua direção. Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito Santo.